Shalom Vraha, trazendo para vocês os 13 princípios da fé judaica nas explicações do nosso queridíssimo Rabino Goiber. Sou Rivka Raya e o 6º princípio da nossa fé judaica é crer com plena fé que todas as palavras dos profetas são autênticas, são verdadeiras. Existem diferentes níveis de revelação profética, obviamente, e essa passagem aparece em uma linguagem exclusiva que é explicada pelo Zohar e pela própria Guemará. A profecia, ela não é somente uma informação de Deus para a humanidade, para o mundo em que vivemos. Não é só uma informação divina, mas ela tem que se incorporar ao mundo, causando uma transformação nele. Senão, não é uma profecia. Para ela descer a esse nosso mundo e acontecer por meio dela um vínculo entre o mundo espiritual e o mundo material. Ou seja, para que ela aconteça, ela tem que ser incorporada pelo profeta. E por meio dele, ela se incorporará ao nosso mundo. A revelação e incorporação da profecia para Moshe Rabbeinu era direta. Como alguém que olha por uma janela de vidro transparente. Ele olha por essa janela de vidro transparente e vê claramente o que há do outro lado, sem estar embaçada. Sem nenhum... Claramente, ele olha pela janela e vê uma profecia clara e objetiva na linguagem dos nossos sábios, que quer dizer Asclária Meirá. A tradução literal desse termo técnico da antiguidade é vidro, né, espéculo em latim, que ilumina, ou seja, uma janela de vidro transparente, que eu posso ver tudo através dela. A revelação da profecia para todos os outros profetas, ela é oculta e indireta. É o nível mais baixo, levando em consideração a capacidade, obviamente, do profeta de incorporar essa profecia. Ela acontece por meio de visões e sonhos, por meio de exemplos e enigmas, como algo que tem que ser decifrado. Como alguém que olha para um espelho que reflete a imagem e não está vendo ela diretamente, não está vendo. Ela tem que decifrar o que está ali. Mas sim, ela vê só um reflexo dela, que tem que ser decifrado. Então, na linguagem dos nossos sábios, Asclária Sheiná Meirá, um vidro que não ilumina. Então, essa profecia, ela desce como sendo comparada a um vidro que não ilumina, uma janela de vidro que não é transparente o suficiente para refletir a imagem límpida por trás dela. E dentro deste contexto, existem alguns critérios, como nos explica o Zohar. A revelação divina, por exemplo, só acontece em um lugar adequado, em um ambiente adequado e sobre uma pessoa, obviamente, adequada para recebê-la. E de acordo com o nível que o profeta pode incorporar. Por esse motivo, por exemplo, o profeta Jonas, tentou fugir para um lugar inadequado. Para quê? Para que a profecia de Nínive, a destruição de Nínive, não acontecesse por meio dele. Avraham Avinu, nosso patriarca, nosso primeiro patriarca, era a pessoa adequada no lugar adequado, mas existia o que ali que tornava aquele lugar inadequado? Ló. Ló estava morando ao lado dele e se comportando como os habitantes de Sodoma. Então, Avram era adequado, mas o ambiente, por ter Ló ali como vizinho, se tornava inadequado para receber a profecia. Então, Hashem se revelou para Avram naquele mesmo lugar, somente depois que Ló saiu de lá e foi definitivamente morar em Sodoma. E assim, o ambiente de Avram voltou a ser adequado. Mas mesmo assim, a profecia era somente no nível que ele tinha a capacidade de incorporar, que Avram tinha a capacidade de incorporar. E Yaakov Avinu, Jacó, nosso terceiro patriarca, ele teve uma revelação profética quando fugiu de Esaú. Essa revelação, ela foi por meio de um sonho, que é o nível mais baixo de recebimento de uma profecia. O sonho, então, é um nível mais baixo de recebimento de uma profecia. E diz o Zohar que o motivo disso
foi o fato de Jacó, ainda não estar casado. Veja bem, uma pessoa que não é casada, diante aos olhos de Hashem, é uma pessoa que está só a metade. Ela só se torna inteira e adequada quando ela está casada. Então, diz o Zohar, que o motivo disso foi o fato de Jacob ainda não estar casado e mesmo estando em Beit El, lugar adequado, ainda não era a pessoa totalmente adequada por estar solteiro. Depois que ele se casou em Harã, ele teve novamente uma revelação profética por meio de sonho. Aí ele já era a pessoa adequada, mas o lugar Harã na Síria não era adequado e por isso o nível da profecia foi o mais baixo. Então, quando ele voltou já casado para a Terra Santa, a revelação profética aconteceu para ele estando acordado, mas por meio de uma visão. Ainda não era o nível de Moshe Rabbeinu, que via a profecia claramente, como através de um espelho, de um vidro límpido. E mesmo assim, diz o Zohar, que esse nível, ele só foi alcançado porque seu pai, Isaac, né, já havia falecido. Mais um critério aí na profecia. Ou seja, quando um profeta está no mais alto nível possível na sua geração, na sua época, outro profeta não tem como atingir esse nível de profecia. Então, assim, a profecia dele ainda estava no nível dos patriarcas, não tinha chegado ao nível de Moshe. Então, o que nos diz o Zohar? O Zohar nos diz que Moshe ele teve o maior de todos os níveis de profecia. Ele incorporava a revelação profética para trazê-la ao mundo, ao nosso mundo, diretamente, estando em pé e com toda a sua força e energia. E ele via a revelação claramente. Quando ele recebia essa revelação, ele não ficava fraco, enfraquecido, não caía. Diferente dos outros profetas, que na hora de incorporar a profecia eles caíam sobre suas faces e se enfraqueciam. E não tinham a capacidade de incorporar essa profecia com clareza, né, claramente. E qual era o motivo dessa fraqueza? Diz o Zohar que era pelo fato de o anjo de o anjo de Esaú, ter ferido a perna de Jacó, e Jacó ter saído mancando desse acontecimento. Espiritualmente, o anjo sugou as forças das pernas de Jacó, causando com que, depois disso, nenhum profeta, absolutamente nenhum, conseguisse incorporar, trazer para esse mundo a profecia do que iria, né, do que Hashem iria fazer para os Bnei Esav. De acordo com o Dom Itzhak Abarbanel, os Bnei Esav são os povos da Europa e suas ramificações coloniais. Nenhum profeta conseguiu incorporar a profecia do final dos Bnei Esav, com exceção de um, o profeta Ovadiah, Abadias, proveniente de Edom, que era os descendentes diretos de Esav. Por isso, sobre ele, o assunto espiritual do anjo de Esav não recaiu. Não recaiu por esse motivo. Ele pôde incorporar claramente a profecia do fim de Esav e ele não enfraqueceu, o profeta Obadiah. E nenhum de outro profeta pôde incorporar isso. Moshe Rabbeinu é a exceção de todas essas regras. Por quê? Por estar em um nível tão alto que ele poderia incorporar claramente qualquer revelação de Hashem sem enfraquecer, sem cair, sem quase desfalecer. E diz o Zohar que Moshe Rabbeinu recebia a profecia em um nível de Sefirah Atferet de Atzilut, que é um nível espiritual que nenhum profeta teve acesso até hoje. E diz o Arizal que o Mashiach, ele vai ser a reencarnação de Moshe Rabbeinu e vai sim revelar para todos nós as maravilhas ocultas da Torá. Então,
vamos acompanhar os 13 princípios. Me diz aí se você está gostando e se você tiver alguma pergunta sobre os 13 princípios dos quais eu estou falando aqui, nas explicações do Rabino Glauber, por favor, deixe nos comentários a sua pergunta que o próprio Rabino Glauber responde você. Um beijo no seu coração, com muita saúde, muito sucesso, muitas notícias boas para todos nós.